isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. E agora, na sua Fan Pop 96.5, Fan Gospel. Um encontro com a Igreja do Senhor Jesus de Cachoeira. Boa noite, Cachoeira, boa noite, região, mais um Fan Gospel. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero só lembrar que agora, nesse próximo sábado, nós temos um evento ali intitulado como a Viva Jovem. O tema é Buscando Meu Propósito de Vida, né? E vamos estar reunindo ali no sábado, a partir das 14 horas, ali na Pinheiro Machado, 1532, né? Então devemos iniciar ali às 14 horas, até em torno das 18, e depois, a parte final, iniciamos às 20 horas até às 22 horas. Então quero reiterar o convite. Agora o tempo passa rápido, então já estamos aí com o nosso evento, né? Lembrando também, em relação às nossas ministrações, quartas-feiras às 15 e às 20 horas, e também aos domingos às 9 e às 20 horas também. Lembrando, Pinheiro Machado 1532, 1614 ali o Fé e Café, no horário comercial também, você pode nos visitar, já ficar a par. Convido também a todos os ouvintes aí estar nos conhecendo através das redes sociais. Lembrando que todas as nossas ministrações são transmitidas ao vivo, ficam gravadas, você pode acessar lá, inclusive pode se cadastrar, já recebe os avisinhos. Porta das Ovelhas. Bem bom. Então, aquele que vos fala, pastor André Taboda. Hoje estou aqui com o Eduardo Moisés, nosso vereador de Cachoeira, junto com a sua esposa amada aqui, a Carol. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Carol, minha esposa. Boa noite. A todos os irmãos da igreja, o pessoal da Rádio Fã, que estão na escuta, o Gabriel nos auxiliando, a Joyce. Em especial a minha querida sogra. Trouxe a sogra junto. Eu tô carregando esse fardo aí. Que benção, hein? Um beijo para minha sogra. Preciso dar esse beijo para ela, que tem nos ajudado muito aí. Prazer estar aqui participando desse programa, podendo falar um pouquinho sobre igreja, política, esporte. A gente está à disposição aí, e falar um pouquinho também sobre o papel da esposa do vereador, né? Claro, por isso que ela está aí, né? Nada melhor do que ela mesmo colocar. E sabe que até a gente estava aqui em off antes falando, eu particularmente até não entendo muito, né, em relação à política, até é bom, né? Porque daí eu vou fazer aquele papel das perguntas, é bom, né? E aí Eduardo vai se virar nos 30 aqui. Mas é uma questão interessante, até porque também a gente estava falando um pouco antes que se tem também algumas ideias errôneas em relação à própria questão bíblica, questão política, né? A gente está falando um pouquinho antes que é claro que cada um tem a sua função, né? Mas muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada também, até porque sabe que eu vou contar uma questão que aconteceu comigo um tempo atrás. Eu estava voltando de Brasília e eu sentei do lado de um deputado. Eu sabia quem ele era, né? E aí passou um tempo ali, daqui a pouco ele puxou o assunto, né? Ele disse: senhora, eu digo, não, eu estava aqui, eu vim aqui dar um treinamento na empresa, aí aproveitei aqui também, já vim aqui na igreja. Ele: o senhor é pastor? Eu digo: sim, eu sou pastor. E ele continuava assim, sacudindo a cabeça, assim, dizendo: eu sou político. Tipo assim, né? Nós ficamos se olhando assim, um pastor e um político, né? Eu mesmo, antes de buscar esse entendimento bíblico, eu sempre, para mim, pensava assim, que quem lia a Bíblia era pobre, burro e louco, e os pastores roubavam o dinheiro dos outros, né? E a gente sabe que isso se tem muito essa ideia hoje, né, irmão? Político, a gente sabe que naturalmente as pessoas já desacreditam, assim como muitas vezes o pastor, que ficou essa ideia, mas foi muito interessante porque nós ficamos se olhando e ele ficou sacudindo a cabeça para mim e nós começamos a rir, né? E aí eu ainda brinquei com ele: não está fácil a coisa, né? Mas nós vamos mudar essa ideia, né? E ele: é verdade. Mas, pastor, tu sabe que eu, pegando uma deixa aí, eu acho que o nosso papel é exatamente esse, né?
enquanto político, enquanto cristão, enquanto pastor, tentar, né, ser um pouco mais de referência, tentar levar uma mensagem para as pessoas, tentar mudar esse conceito, mudar essa imagem. Eu, dentro da Câmara de Vereadores, eu tento sempre me posicionar com educação, ser um vereador bem ponderado no que eu falo, tentando ser educado com as pessoas. Eu entendo que às vezes a crítica, quando tu sobe numa tribuna hoje, tu faz uma crítica um pouco mais forte, dá muito mais visibilidade, mas não é essa maneira que a gente trabalha, né? Eu costumo dialogar com os colegas e eu acho que é assim que a gente vai desconstruindo, né, essa imagem tanto do político quanto dos pastores, e dia a dia aí a gente tentar mudar isso. Porque isso até porque a gente está vivenciando isso, agora também está na folia lá da questão dos pastores, lá com o ministério, então sempre isso vem muito, e eu principalmente, eu sou de Porto Alegre, eu me criei no mesmo lugar, estudei no mesmo colégio, tenho mesmos amigos desde a infância, né? Então muitas vezes eles, aquela primeiro momento, assim, eu me lembro que a gente se reunia a cada 10 anos para fazer uma janta, né? A primeira vez que eu fui, eles já vinham com tudo, né? E aí era aqueles deboches. Aí depois, aos pouquinhos, eles vão, que é isso, vai desconstruindo aquela ideia, daí eles vão entendendo, aí daqui a pouco eles já começam a falar, mas muitas vezes quando dá isso, eles começam a mandar as mensagenzinhas, né? Que é aquilo que a gente sempre diz, né? Muitas vezes as pessoas veem alguém errando aí e dizem, lá, vai na igreja, né? Tipo assim, não podia, né? Mas onde é que está escrito isso, né? Mas assim, importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Eu creio que hoje em dia está muito mais fácil ser cristão, né? Eu me lembro, eu me converti em 2003, se eu não me engano, já faz anos, mas até então eu não tinha me convencido. Eu me converti numa fase difícil da minha vida, eu era jovem ainda, bem jovem, mas naquela época tu sair com uma Bíblia na mão, tu era maluco, tu era louco, né? E hoje, com a força da internet, com essas possibilidades que a internet leva hoje a palavra do Senhor para várias cidades, vários lugares do mundo, né? Tu vê grandes jogadores de futebol, tu vê grandes atores, os opiniões líderes, né? Os formadores de opiniões hoje vestindo a camiseta de Jesus, né? E isso facilita o nosso trabalho também. Antigamente nós tínhamos que praticamente implorar alguém para ir para dentro da igreja. Hoje as pessoas têm esse anseio de entrar para dentro da igreja. E né? é muito importante também, uma coisa que é interessante falar, que o quanto é importante ter um cristão em cada área da sociedade. Exato. Porque a gente é um modelo, né? Um padrão social, a igreja é um padrão social, né? Então, é importante a gente ser referência, né? Entra essa questão da questão política, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, né? A igreja, a política, e a gente está falando antes. Claro que cada uma tem a sua função, né? Mas a gente sabe que é bíblico, isso sempre existiu, e tem o chamado, né? Tem as pessoas que têm a vocação para isso, né? O que não pode é uma querer exercer a função do outro, né? Aí começa a dar problema. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Porque a igreja, o Estado, cada um tem... E a igreja tem esse papel realmente de mostrar esse modelo. A gente fala muito aqui no programa em relação a questão da nossa ideia de passar para os ouvintes, que não é uma questão de religião como doutrina humana, até porque isso só divide as pessoas, mas sim um modelo de vida, né? Principalmente um modelo de ação e de reação, até porque a gente também está sempre relembrando que as ações denotam quem a gente quer ser, né? Porque a gente se programa, mas as reações mostram quem realmente a gente é, né? Então, um modelo de linha de pensamento, um modelo de reação, onde as tuas reações não estão ligadas à atitude de outros. E esse meio, aí eu vou fazer essa parte, assim, né? Porque eu também tenho algumas curiosidades, é interessante. Esse meio, porque a gente sabe que é um meio, tipo, uma linha lasciva, né? É um troca-troca, é um ajuste aqui, um ajuste ali. Como é que é essa função, assim? Como que tu vivencia isso no teu dia a dia? Até porque, que nem a gente está dizendo, a gente tem que fazer uma diferença, né? Ao mesmo tempo, então a gente não pode ser... A gente faz parte disso, mas não é influenciado por isso, é mais ou menos assim. Sabe que já me fizeram essa pergunta, né? Principalmente o pessoal relacionado à igreja. A impressão que eu tenho, assim, a visão que eu tenho hoje, estando dentro da política, é que num cenário federal, estadual, é muito mais forte essa troca-troca, o tomar lá da cá, né? Num cenário local, a possibilidade é muito pequena, porque
Porque a Câmara de Vereadores ela tem a sua representatividade, nós aprovamos ou não alguns projetos, mas a grande maioria dos projetos que vêm para nós são projetos bons para o município. Então, eu me vejo assim, como que eu vou pedir algo pro executivo, pro prefeito, em troca de aprovar um projeto, sendo que vai chegar na hora de eu votar o projeto, como é que eu vou votar contra, né? Isso. Eu costumo dizer, e é importante os ouvintes estarem bem atentos nisso, existem grupos políticos e existem partidos políticos. A minha escolha pelo Podemos, e isso é importante a gente registrar aqui, o Podemos ele é um partido do diálogo, é um partido que conversa com as pessoas. Hoje nós vivemos um cenário, o país está dividido, né? Hoje nós temos canhotos de um lado, destros do outro, e aquela briga de um atira para o outro, né? E aí aparece o Podemos, que é um partido novo, por sinal, não é um partido antigo, é um partido que está tentando fazer algo diferente na política, que é dialogar. O que é dialogar? É tu entrar lá no meio do pessoal que é conservador, que é de extrema direita, e levar uma pauta para eles, ou pegar uma pauta deles e construir essa pauta. Assim, na esquerda, embora a esquerda tenha todas as dificuldades de contribuir para nós, inclusive como cristão, e a gente tem que dizer isso, a esquerda tem pautas que não são as nossas pautas, não é a nossa bandeira, mas o Podemos hoje ele tem essa possibilidade de dialogar. Mas a questão do troca-troca é muito individual. Não vai ser um partido que vai segurar ou não o político de fazer isso. A gente tem diversos exemplos de pessoas que fazem, né? O nosso papel como cristão é tentar fazer um pouco diferente isso. Tentar ser uma referência, embora que a política ela seja muito difícil, porque existem determinadas situações que tu precisa dar andamento em alguns projetos teu. Eu confesso que para mim, pastor, nunca chegou um pedido do prefeito, de um secretário de me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Uhum. Porque eu não tenho, na política a gente usa o termo assim, eu não estou amarrado com ninguém, não faço parte do governo, não tenho nenhum cargo dentro do governo, e isso atrapalha a política, porque entra um projeto, hoje eu posso votar a favor ou contra e tá tudo certo, entendeu? Durmo com a minha consciência tranquila e tá tudo certo, mas para mim nunca entrou, mas eu sei de situações, principalmente fora, a nível estadual e federal, que as pessoas fazem isso, e hoje numa pesquisa no Google a gente vê, o nosso papel é tentar fazer diferente, mas o meu registro, respondendo a tua pergunta, é que nas cidades, nos municípios, existe muito pouco esse tipo de troca, porque o prefeito ele precisa de ti. Tu vai estar lá votando os projetos que são bons para o município. E tu vai precisar do prefeito. Então, as coisas elas acontecem ao natural, né? Então, acho que... Isso é uma benção, porque é o que a gente está passando. Pelo menos o modelo que a gente tem é um modelo que não tem a ver com lascívia, né? Porque a lascívia é esse troca-troca, quando você faz esperando algo em troca. Isso em todas as áreas. Mas conforme o modelo bíblico fala em relação a 1 Coríntios 13, que é o amor, você vai sempre trabalhar em prol do próximo, no sentido de que é dando que se recebe, né? Eu vou pegar essa deixa tua. Quando eu entrei na política, e a Carol vai contribuir depois com isso, que eu quero testemunhar com os ouvintes como que foi esse processo todo, uma das minhas missões na política é, de alguma forma, poder transformar a vida das pessoas. Quando tu fala isso, como político, como vereador, parece que tu precisa construir 100 casas e dar para as pessoas para transformar a vida delas. Não é isso. O meu papel de transformar a vida das pessoas é lutar por demandas que chegam até a nós, que vão, de alguma forma, mudar a vida das pessoas. Pode ser a liberação do futebol, que a gente brigou muito, pode ser uma emenda via deputado que a gente trouxe para colocar uma pista de corrida na Praça da Soares, que vai transformar a vida das pessoas, vai ter jovens que vão estar correndo lá. Pode ser com uma emenda do Lazier Martins, que é o senador do nosso partido, que mandou 200 mil para nós comprar uma ambulância e vai transformar a vida de alguma pessoa que vai precisar. O meu papel enquanto político, até por as pessoas que estão ouvindo têm que entender que eu me filiei uma vez num partido político, concorri uma vez e ganhei uma vez. Eu não sou político, eu estou político,
Não tenho pretensões de ficar 30 anos na política, eu costumo entregar os meus sonhos para Deus. Então, se Deus me abençoar daqui a 3 anos eu permanecer, amém. Se eu ficar de fora, amém, tá tudo certo, a gente está cumprindo o que Deus quer na nossa vida, né? Mas a minha missão na política é essa, de alguma forma poder fazer a diferença na vida das pessoas e criar esse elo entre um político e o contribuinte que não existe hoje em dia. Eu vou dar um exemplo, e quem está nos escutando pode depois me procurar nas nossas redes sociais. Eu criei o Café com o Dudu Moisés. O que é o Café com o Dudu Moisés? Uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, vou te convidar para tomar esse café, para te não ficar bravo comigo. Eu não estava sabendo desse café. Eu fiz o inverso. O que hoje alguns políticos fazem? Eles entram na política e se afastam de quem colocou eles lá. O que eu estou tentando fazer? Café antes. Eu estou tentando. Eles fazem o café antes da eleição. O que eu estou tentando fazer? Eu não quero ir na casa do contribuinte, eu não quero ir na igreja do contribuinte tomar um café. Eu quero que o contribuinte vá até a Câmara de Vereadores, que conheçam o nosso trabalho, que conheçam a estrutura da Câmara de Vereadores, para a gente quebrar esse preconceito que tem. Político é tudo sem vergonha, político não trabalha, e aí aparece um doido que faz o contrário, né? Inclusive, pastor, eu trouxe aqui, ó, é um presente para ti. Esse é o informativo do nosso trabalho, do nosso primeiro ano, e esse aqui é um vira-mate. Quando tu for fazer o teu chimarrão, tu vai se obrigar a me enxergar todos os dias. Eu tô vendo aqui já. Então, quando a gente criou o Café com o Dudu Moisés, foi justamente para terminar com isso, né? Alguns vereadores, alguns políticos podem até não gostar disso, mas o nosso papel a gente está fazendo. O mais engraçado é que a cada 10 pessoas que eu levo na Câmara, 8 sequer colocaram os pés na Câmara de Vereadores. Ou seja, as pessoas não gostam de política. Ou melhor, não gostam dos políticos, né? Então, eu estou falando tudo isso para as pessoas entenderem que existem algumas pessoas tentando fazer a diferença, né? Eu acho que isso fica bem claro que existem pessoas boas na política, tem algumas que atrapalham, tem. Existe o troca-troca, existe. Sempre. Mas a gente vai fazendo o nosso papel tentando, de alguma forma, mudar com isso, né? E aí é que entra essa questão de realmente quebrar essa questão, porque generaliza, né? Hoje, que nem eu citei essa situação, eu mesmo e aquele deputado, nós mesmos se olhamos e demos uma risada, tipo assim... Puxa, a maioria das pessoas pensam isso, né? Mas aí o que a gente vai fazer para mudar isso, né? Eu mesmo, quantas vezes eu pensava isso e hoje estou eu aí, né? Mas o que nos dá credibilidade para fazer isso é que nós fizemos um projeto em Deus. Eu quero testemunhar aqui que quando eu decidi entrar na política, eu já tive outros convites, nunca quis. Eu era gerente de loja no comércio, tinha outros projetos. Quando eu recebi o convite, eu pedi autorização para 3 pessoas. Primeiro, para minha esposa. Que se ela não me autorizar, eu tô lascado. Tá lascado. Então, entreguei para ela esse pedido. Depois ela vai fazer o testemunho ali também. Pedi para o meu líder da igreja, para o pastor da igreja, se eles iriam me apoiar para não criar nenhum tipo de constrangimento dentro da igreja. E para minha mãe, para minha família, né? Os 3 foram favoráveis. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente coloca em oração um projeto que nós cremos que é de Deus e as coisas dão certo, os resultados eles vão acontecendo. A Carol, pastor, para te entender... Eu acho que eu vou contar essa parte, né? Tá, não. Deixa eu só... A Carol, para te entender, ela é o meu alicerce na política. Ela é a minha base. Por que isso? Depois ela vai contar o testemunho. Porque todas as invenções que eu faço, ela fica de fora. Como que eu vou chegar em casa e dizer, hoje de noite eu vou dar uma entrevista na rádio? Ela não vai participar. Hoje ela está participando aqui porque é um programa gospel, né? Sim. Eu vou numa reunião do partido, ela não vai participar, porque ela não faz parte da política. Ela é o meu alicerce. Ela que está orando por mim, ela que está jejuando por mim, ela que me defende, ela que... Então, eu não conheço hoje alguém na política, que é um ambiente extremamente pesado, extremamente complicado.
Eu não conheço hoje um político cristão que tenha sucesso na política sem o aval da esposa. As coisas não andam, entende? E aí ela vai contar um testemunho que eu acho muito importante, porque a Carol ela é muito, muito fiel a Deus, sabe? E Deus fala com ela de uma forma muito diferente, assim. E aí eu vou dar uma parte para ela. Carol, aí, contigo aí. Eu fiquei curioso agora. Eu tenho bastante coisa para contar também. O Dudu gosta de conversar, também gosto, né? Mas tô deixando ele falar bastante agora. Mas é bem importante essa questão que o Dudu levantou sobre o papel da esposa, né? Porque muitas vezes as mulheres, hoje, o mundo, ele tenta passar de uma forma negativa, né? E por muitas vezes as mulheres acabam tendo atitudes, né, que não trazem bênção para um casamento, por exemplo, querendo ser mais que um marido, né? Então, a importância da mulher estar ali, justamente como ele falou, para auxiliar, né? Estar por trás dele, né, para que essas bênçãos realmente sejam bênção e não maldição, né? Então, quando ele veio, ele chegou para mim, né, quando ele decidiu, ele disse: olha, eu, né, recebi um convite, mas eu não vou aceitar se tu não achar bom, né? E eu falei: não, primeiro, então, antes de falar qualquer coisa, eu vou orar, porque a gente não toma, né, nem eu nem ele, a gente não toma nenhuma decisão sem antes falar com Deus. Né? Então é até um conselho, exatamente, fica a dica, né? A melhor coisa é consultar a Deus, porque Ele já nos viu no futuro, né? Então nada melhor do que falar com aquele que é o único que sabe o que é melhor para nós. Nem nós mesmos não sabemos. Então eu, né, tenho esse momento que é de fazer o devocional, de falar com Deus, né? E o jejum também que a gente faz, né? A gente sempre procura fazer toda semana, né? E antes de tomar uma decisão importante também, a gente sempre faz um jejum. E eu disse para ele: eu vou jejuar, eu vou orar e vou pedir para Deus falar comigo. E Deus, né, como é maravilhoso e perfeito, Ele falou comigo naquela noite mesmo, nem demorou. Porque eu acho que Ele tinha pressa mesmo de fazer isso, né? E aí Ele, na minha Bíblia, na versão NVI, que eu tenho, até vou achar o versículo aqui para ler certinho. Acha aí, Dudu. Provérbios 31, 23, na versão NVI. Eu abri a minha Bíblia e eu, assim, tem várias maneiras de Deus falar com a gente, né? Mas eu creio que através da palavra é a maneira mais, né, para mim, mais importante, assim, né? Eu vejo muito o cuidado dele nesse sentido. E aí eu sentei, eu orei: Deus, fala comigo, é um projeto teu, o Dudu vir a ser vereador, vai ser bênção na nossa vida ou vai ser maldição? Porque se for maldição, eu não quero. Me dá a resposta, fala comigo, né? E aí eu abri a minha Bíblia, né? E caiu exatamente Provérbios 31, 23, que diz assim: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Bom, melhor que isso só se materializasse e falasse. Né? E eu disse para ele, aí eu chorei, né? Disse como Deus é bom, né? E realmente falou, né? Ficou muito claro. E eu digo assim, às vezes tem pessoas que é mais fácil. Eu, como sou loira, eu digo, né? Tem que ser bem claro. Se ficar bem entre liso, eu não vou entender, né? E aí eu cheguei pro Dudu e disse: amor, pode concorrer, porque Deus já falou comigo e eu já tenho uma coisa para te dizer. Tu vai ser eleito, porque Deus já disse que tu teria um assento, né? Então, uma daquelas cadeiras é tua. Tem 15. As outras 14 eu não sei quem vai ocupar, mas uma é tua. Só tenha fé, continua crendo, trabalhando, e a gente vai fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele. Então, assim, a gente continuou orando, né, sempre crendo, e eu amo Deus como Ele é tão perfeito que Ele sempre dá a promessa e Ele confirma a promessa, né? E além disso, Ele sustenta a promessa. E aí, quando Ele falou isso para nós, faltando 15 dias, o Dudu começou a ficar meio ansioso, né? Ai, não sei, né? Eu falei: Deus já falou. A gente só tem que crer, né? E Ele, no mesmo dia, na mesma noite, Ele deu um sonho para mim e para o Dudu. Nós sonhamos junto, na mesma noite. Que benção. E aí eu me acordei e disse assim: falo ou não falo? Parece que eu vou... Não sei. Foi algo muito de Deus. Eu me acordei e disse: mas eu não vou falar pra Carol, ela vai achar que eu tô, sei lá, me achando, né? E eu disse: Carol, eu tenho que falar uma coisa pra ti. Eu sonhei. E ela disse: eu também sonhei. O que tu sonhou? Não, Deus mandou te dizer que tu já tá eleito. E eu sonhei que eu tava eleito também. Eu sei que a gente estava numa sala, tinha várias pessoas assim da família, e a gente recebia a notícia que ele tinha sido eleito.
E aí foi bem assim que aconteceu, né? E é difícil, o Dudu, assim, eu tenho mais, assim, de sonhar, Deus falar comigo através de sonho, mas o Dudu é mais difícil, assim, né? É mais difícil. E, assim, foi uma coisa Bem não lembra, bem, né? bem de Deus mesmo, assim. Eu falei, já ganhou. Eu não sei quem está concorrendo, eu não sei, mas eu sei que Deus vai te abençoar. Não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que já está tudo certo. Mas isso tudo só aumenta a nossa responsabilidade. Com certeza. Hoje eu não me coloco como um vereador, uma autoridade da cidade. Não é isso. Eu sei por que eu entrei ali dentro. Eu sei quem é que eu estou representando ali dentro. E isso só me deixa ainda mais atento, né? Eu preciso ser um vereador responsável, que cumpra com todos os meus compromissos ali dentro, né? Só para te ter uma ideia, a gente tem alguns negócios na cidade, o pastor sabe, eu tenho um negócio que eu sou apaixonado, né? Que é a minha loja de suplementos ali. Os meus amigos iam tudo para lá tomar chimarrão comigo. Às vezes de tarde tu chegava ali, tinha 3, 4 tomando chimarrão comigo, não gastava R$1, mas estavam lá tomando um chimarrão. Eu tive que abrir mão disso, né? E não é fácil a gente abrir mão das coisas que a gente gosta, né? Porque de fato eu vesti a camiseta, eu entendo por que eu tô ali dentro e eu tô tentando cumprir isso da melhor maneira possível. Eu sei que eu vou errar, sei que eu vou ter posicionamentos às vezes que não vão agradar uma parcela da cidade, outra parcela. A gente sabe porque o político ele tem direito a um voto. Ou eu voto sim ou eu voto não. Então às vezes tu agrada uns, tu desagrada outros, né? Mas eu sempre tenho nas minhas votações a convicção de fazer o que eu acho que está certo, né? Então é assim que a gente tem feito um trabalho, nesse testemunho aí prova o quanto Deus ele sonha junto com a gente, né? Porque tem um pastor lá da igreja que ele diz, não adianta eu chegar no céu e Deus não estiver aqui comigo, né? Aí não faz sentido, né? Então se é para mim me tornar um vereador, uma autoridade na cidade e não ser um projeto de Deus, então que eu fique de fora, Exato. né? E o mais engraçado disso tudo, uma história assim que eu vou contar. Eu tenho um grande amigo que é meu compadre, ele é o meu parceiro, assim, para algumas coisas que a gente faz, né? E no sábado para domingo da eleição, eu peguei o carro, eu peguei o meu, ele pegou o dele, o Carol vai lembrar, eu saí meia-noite de casa, passei na frente da Câmara de Vereadores, demos uma volta em toda a cidade, fomos lá no Horbach, orando, passamos ali no hospital, toda a volta da cidade orando e terminamos na Câmara de Vereadores. E o irmão dele apoiou um outro vereador. E no domingo de manhã ele descobriu, através do meu compadre, que nós fomos fazer essa oração. E quando saiu o resultado que eu ganhei, o irmão do meu compadre, do Adailton, disse assim, eu tinha certeza que o Dudu ia ser eleito, porque ele não é cristão, né? Porque quando eu vi que vocês saíram para orar, meia-noite, todo mundo deitado, e vocês saíram para dar uma volta na cidade orando, eu tinha certeza que ia dar certo, né? Então são detalhezinhos assim, acho que Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte, a Carol faz a dele, a gente tem uma igreja que nos ajudou muito em oração Coisa também, boa, a Igreja Embaixadores, que a gente frequenta, né? Os pastores nos ajudaram muito também. Tive o aval da igreja para participar, então nada mais justo que testemunhar isso para as pessoas, que elas possam entender que não é um projeto pessoal, né? Hoje eu não tenho mais projeto pessoal da minha vida, a não ser pai, eu já sou pai, mas sim, um projeto político eu entreguei nas mãos de Deus, e o que vai acontecer daqui para frente E a obediência é a vontade também dele, sempre né? gera frutos, né? Com Na certeza. nossa vida, né? Então, andar em E os obediência. frutos mostram a árvore, né? Que nem diz. Porque essa questão é importante até, porque muitas pessoas têm esse questionamento. As pessoas muitas vezes não têm muito entendimento e dizem assim, como assim Deus falou comigo? Como assim Deus me disse, Deus mandou, né? Porque Que não negócio experimentou, é esse? né? As pessoas ficam assim, como assim, né? Mas é importante, que nem a Carol compartilhou, essa questão que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente se aquietar, só o se aquietar, né? Porque muitas vezes a gente é movido pelo emocional, por aquilo que a gente vê, né? Por aquilo que a gente acha. E a partir do momento que você se aquieta, que você vai buscar de Deus, você vai orar, você está dizendo, Deus, eu não sei o que é melhor. Mas tu sabe, a própria oração do Pai Nosso, as pessoas fazem, mas não tem nem noção do que estão, muitas vezes, orando, né?
que seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Ao mesmo tempo, quando a gente reconhece a soberania de Deus e coloca diante dele, ele vai te dar uma direção, seja através da paz, né? Seja através do sonho, que é uma maneira que Deus fala, Durim to me, né? Que é o que era chamado, como diz, vou pedir uma palavra, né? Eu me lembro muito porque eu sempre fui uma pessoa, antes assim, quando começaram a me falar desse modelo bíblico, né? Eu sempre era muito questionador, né? Tinha muito conhecimento natural, então eu questionava muito. Às vezes vinha uns assim, eu perguntava, mas de onde veio os japinha? De onde veio? Eu quase enlouquecia a turma. E uma das coisas que acontecia muito comigo, porque Deus tem as suas formas, né? Tinha uma época que era uma modinha ter aquelas... Tinha umas coisinhas que tu puxavam a palavra sempre. Chegava na casa de alguém, tinha aquele... Não me lembro mais o nome do negócio, vem na livraria muitas vezes. Aí eu chegava sempre, eu entrava numa casa e dizia, mas eu não acredito muito nisso, mas vou lá pegar. Aí pegava, vinha Isaías 55, 8, 9 e 10. Os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os caminhos deles são os nossos, porque os deles são muito mais elevados. E eu ia na outra casa, daqui a pouco pegava, vinha de novo, né? Então, realmente, o que a gente precisa? A gente precisa renovar a mente. O problema todo é na mente, por isso que o nome dela é mente, né? Não tem nome melhor para ela. Mente. Porque a partir do momento que eu vou tomar uma decisão baseado no que eu penso, na minha mente, é óbvio que vai ter uma mentira, né? Hoje emoção, as reações são assim, baseado em justiça própria, em razão. Eu sempre compartilho, a melhor coisa do modelo bíblico é que ele não tem lógica. As pessoas obedeciam e apanhavam, né? Quem nunca fez essas perguntas, né? A gente já citou aqui, consciente ou inconscientemente. Por que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer isso? Né? E isso é um mal hoje, né? Porque o modelo lógico é o que está levando as pessoas a tanto... E as pessoas às vezes dão a desculpa, né? Seguir o coração, mas o coração significa diretamente a emoção, então a pessoa vai agir pela emoção e não vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir sim a própria voz, né? Vai pelo bem e pelo mal, vai avaliar o que eu ganho, o que eu perco, né? E a melhor coisa diz, poxa, Senhor, é para ir, né? Que nem nem sempre é o que a gente quer. Exato. Né? Às vezes Deus não vai falar aquilo que a gente quer, mas sim que a gente precisa. E é isso que é mais difícil as pessoas entenderem, né? Elas pedem, Deus, fala comigo. Mas aí Deus manda fazer outra coisa. Mas eu acho que isso é melhor. Aí lá na frente não dá certo. Pois é, mas... Era para ir, né? Mas não quis. E é legal ao mesmo tempo, que nem o Dudu falou, né? Eu vou colocar para a esposa vai orar. Gente, isso aí é uma glória, porque daí tem que confiar em Deus mesmo. Quase sempre, com a Joyce também faço isso, eu já sei que ela já é a primeira, ela já resiste, né? Daí tu já tem que confiar, daí ela vai, ora, e aí Deus vai testificar, e é tão bom, porque é um modelo maravilhoso para todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente vai tomar decisões, ver a importância, porque hoje também tem isso realmente, né? Passou essa coisa, a mulher é isso, a mulher tem que ser assim, assado. Na verdade, são funções diferentes, é só isso, não é um é melhor, o outro é mais, um é menos. Se completam, né? Se completam, e isso aí o modelo bíblico traz, que são coisas que, inclusive, na questão política mesmo, tem criado isso, né? Por exemplo, cristão, quem crê na Bíblia é homofóbico, por exemplo. Isso é o que eu mais escuto. Eu tive até algumas escolas aqui falando um pouco sobre isso, de cristianismo e homofobia, porque tem isso, né? O pastor é porque é homofóbico. E, na verdade, não é nada disso, né? Só que se cria estas imagens e as pessoas vão acreditando e vai começando, que nem tu disse, fica aí a canhota e a direita, né? Aí um é para esse lado... Um acusando o outro, né? E, na verdade, é que nem diz o que Jesus faria, né? Só que, infelizmente, isso tem também e vai ter sempre, não adianta, como tem pessoas mal intencionadas em todas as áreas. Bom, tanto que a gente sempre fala, Jesus escolheu 12, não tinha um lá que era medonho, né? Isso faz parte do processo. Sempre vai ter. Agora, ao mesmo tempo, você tem a escolha, né? E, realmente, a questão política é um desafio. É que nem diz, eu não entendo muito, né? A gente só tem uma visão assim mais global, né? Mas a importância da família estar unida num momento desses, né? Eu acho que é o principal, né? Que nem eu digo, eu sou muito grato a Deus, assim, porque as coisas que estão acontecendo, tudo eu tenho o aval da esposa, né? Eu não penso assim que eu não fico triste, que por vezes, às vezes eu não choro, porque eu fico longe da minha filha, eu tenho pouco tempo com ela hoje,
mas isso tudo faz parte do processo e a gente tem que entender. Como eu confiei em Deus e Deus me colocou nessa missão, nessa oportunidade, eu tento de alguma forma superar isso nos momentos que eu tenho. Eu trabalho às vezes à noite também, mas isso tudo faz parte do processo. Agora, se não tiver o apoio da família, principalmente por ser um ambiente político, e vai ter vezes que eu vou chegar em casa, a Carol vai estar sorridente, feliz, querendo conversar, eu talvez não vou estar num dia muito bom, um dia estressado, um dia cansativo, né? A gente já passou aí por dias bem turbulentos dentro da política, principalmente quando as pessoas nos pedem algo e a gente não consegue fazer, porque não depende da gente, né? O vereador, ele é um legislador, ele é um fiscalizador, e o executivo, a prefeitura, é quem faz o serviço. Então, a gente tem que ter essas articulações, tem que conversar com o secretário, levar pedidos para eles, e algumas coisas acabam não acontecendo, mas o fator, para mim, principal, é não só da esposa, não é só a esposa. Dentro hoje da minha família, a família da Carol e da minha família, eu não tenho uma pessoa que é contra eu estar na política. Isso porque sempre tem um, né? Ah, tá aí, ó, entrou na política, deixou de conviver com a gente, não tá mais indo nos almoços. Não, eu faço exatamente tudo. Eu vou em todos os lugares que eu sempre fui. Inclusive, pastor, eu tenho algo muito meu, assim, que eu tô conseguindo cumprir, né? A gente falou isso hoje. Eu prometi para mim, eu não prometi para Carol, que a partir do momento que eu entrasse na política, eu ia conviver com as mesmas pessoas que eu sempre convivi. Não é porque eu me tornei um vereador que eu quero sair para jantar com o secretário, porque ele é uma autoridade, com o prefeito, porque não é isso. Eu continuo indo na mesma igreja, eu continuo indo domingo lá na minha família, eu continuo andando com os mesmos amigos. Então, eu acho que isso é uma questão de referência também, de continuar sendo quem eu sempre fui, porque a política ela entrou na minha vida e vai chegar um determinado momento e ela vai sair. E eu vou continuar andando com aquelas pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, né? Eu acho que isso é importante porque mostra o nosso valor, né? Os princípios que a gente tem, e é assim que a gente está trabalhando. É isso que eu até ia citar, a questão dos princípios, é o básico, né? Não se negocia, né? Não se negocia. Com toda a pressão externa que vem, né? Mas os princípios é o que realmente a gente vai zelar. E isso é o que vai fazer a diferença, eu creio, né? Porque realmente é uma questão de você estar num meio assim, com os princípios, aí realmente é fazer a diferença. Até porque, biblicamente, todas as autoridades foram estabelecidas por Deus, né? Isso é uma das coisas que nós, como cristãos, temos que entender. Mesmo que você não goste, você tem o encargo de orar pelas autoridades que foram estabelecidas. Ao mesmo tempo que elas foram estabelecidas, a Bíblia diz que é para o nosso bem, né? Muitas vezes, dependendo da situação, Deus pode apertar a gente, né? Como sempre fez, né? Então, essa questão bíblica é muito interessante, porque a gente vê Deus como soberano, né? É claro que a gente tem os nossos princípios, é que nem tu está no meio da política, e tu tem os teus princípios, e tu vai se submeter à autoridade de Deus. É óbvio que se vier alguma situação que não venha conforme os princípios de Deus, a gente automaticamente também está livre de se submeter àquilo, né? Mas essa questão do meio, até porque o mundo está assim, a pressão não é a questão política. A gente fala política porque hoje as pessoas têm esse... Na verdade, ela está meio desacreditada mesmo, né? As pessoas acho que meio cansadas. Hoje a gente vê que nós somos a 8ª economia do mundo, 50 milhões de pessoas na pobreza, então realmente são o pessoal desacreditou, né? Desacreditou, né? E realmente você voltar a acreditar, né? Aí você precisa de um modelo, aí é que entra, eu creio que encaixa plenamente, né, a questão bíblica, porque ela vai ter princípios, né? O que Jesus faria? Ia trabalhar em prol de quem? Né? E hoje as pessoas também, ontem eu estava falando na cela com alguns discípulos e a gente estava conversando a questão do papel da igreja, e muitas vezes as pessoas acabam, né, achando muito diferente, porque o mundo sempre dá algo que é algo em troca, né? Mas aí chega na igreja e a gente acolhe, dá amor, mas a gente não quer nada em troca, né? A gente só quer realmente... Mas chega a ficar desconfiado. Mas o que é isso, né? E então, muitas vezes na política também ser cristão é andar na contramão do mundo. Então, algumas atitudes, por exemplo, que eu creio que do Tom ali, de algumas coisas ele vai diferente do que muitos vão, é porque realmente ele tem esses princípios que são inegociáveis, né? Então,
é algo que realmente Deus vai trabalhando e as pessoas acabam se escandalizando, mas como isso, né? Já tá todo mundo tão acostumado com o errado que às vezes o certo as pessoas acham muito estranho. Na realidade, o que era para ser o normal. O simples, né? Em realmente, tudo, né? elas se surpreendem com o simples, porque o normal é... Um casal está casado há anos, meu Deus, isso é difícil, as pessoas dizem, meu Deus, né? E hoje, isso a gente está tentando, né? Aos poucos, né? Nosso papel como cristão é trazer essa realidade para a vida de outras pessoas também que não têm esse entendimento, né? Porque a questão dos princípios, na verdade, as pessoas todas, por mais que elas até sejam contra, vamos dizer, a questão bíblica, mas elas são a favor dos princípios. A questão da educação, por exemplo, né? Eu sou de um tempo que a professora olhava, por mais medonho que você fosse, né? A professora te chamava pelo nome assim, tu já murchava. O pai dava uma olhada, você reconhecia a autoridade. E a gente vê a questão própria da juventude, os próprios professores hoje, né? Que a gente até conhece vários e compartilha. A gente é muito triste, né? Porque isso falta o quê? Princípios. São os princípios que começam muitas vezes dentro de casa, princípios de respeito, autoridade, porque hoje o professor não tem mais autoridade. Na verdade, todo mundo fala o que quer, a hora que quer. Por quê? Porque se for para uma linha assim, de falta de princípios, né? Ou seja, falta um modelo, criaram um modelo diferente, né? E o modelo, tiraram da onde, né? Eu já contei uma vez aqui que outro dia eu encontrei um abençoado no banco, ele estava com um amigo dele, e aí ele me apresentou e tal. Aí eu conversei com eles ali, eu saí antes deles, só que eu saí para um lado. Aí quando eles saíram assim, eu me lembrei, o carro está para o outro lado, voltei. Quando eu paro na esquina para atravessar a rua, eu parei bem do lado deles. E o amigo dele está dizendo para ele assim, mas você é pastor, nem parece, né? E eu do lado, eu sou muito brincalhão, disse, eu peguei, ficou todo sem jeito. Assim, porque se criou um padrão, né? Sim, aí eu disse para ele, eu posso te fazer uma pergunta? Não, claro. Tu disse que eu não pareço. Tu me comparou. Da onde é que tirou esse modelo, né? Então, se tu vai ver hoje, tudo na vida é modelo. Hoje você vai ver aí o mundo está seguindo dessa linha porque ele criou um modelo para ele. Então, o que nós estamos passando aqui para os ouvintes? Gente, o modelo de Jesus é muito legal. Só que você tem que buscar o entendimento para você ver que não é muitas vezes aquilo que estão passando para você, né? Como a questão da política também, né? Hoje as pessoas têm isso, né? Tanto que as pessoas estão desacreditadas por quê? Porque dizem, mas as pessoas, por exemplo, não sabem votar. Né? Porque agora estava aquela folia do mendigo lá, porque já queria botar deputado. Aí quem se elege é o mendigo, muitas vezes é o jogador, o palhaço, é aqueles conhecidos. Por quê? Porque as pessoas não estão muito aí, né? Mas como você vai mudar isso? Você precisa ter um modelo. Quando tiver um modelo, você vai colocar pessoas que têm um modelo, né? E isso aí você vai ter princípios. Por quê? É que nem certa vez eu dizia para algumas amigas minhas que são psicólogos, vocês acreditam que o fruto mostra a árvore? Não, com certeza. Da onde veio a linha de democracia dentro de casa, por exemplo? Quando eu falo democracia, no sentido de quebra de autoridade, né? Respeito. Porque daí os filhos falam o que querem, mandam os pais viajar, né? Aquela coisa que não se mandava. De onde veio? Veio dos opiniões líderes, numa época que começaram, não, eles têm que colocar suas ideias, têm que colocar suas posições, têm que ouvir. Não, você pode falar o que você quiser. E esse modelo foi entrando. E está nas escolas. As professoras hoje são ameaçadas. Se rodar, daqui a pouco apanham. E não se pode fazer nada. E as pessoas acham que esse modelo é um modelo que vai chegar em algum lugar, né? E qual é o problema desse modelo? Não tem princípios. E quando a gente fala princípios, é um modelo bíblico, um modelo de respeito, um modelo de autoridade, um modelo que nem a Carol está dizendo, de um marido, de uma esposa, cada um na sua função, porque não é essa briga de um é para o outro é um. É porque é algo para desconstruir mesmo, né? O ensino já vem. Na verdade, o mundo ele criou isso, né? Criou esse modelo. A gente vem, nós, no meu caso, que não fui criado dentro da igreja, o mundo ele nos oferece algumas oportunidades que são tentadoras, e aí no meio da caminhada a gente começa a entender que aquilo ali é uma arapuca, né? Exato. E isso a gente tem exemplos diários em todas as profissões, em todos os lugares, aonde o malandro quer ser um pouco mais esperto que o outro. Isso vai acontecer sempre, a gente sabe, né? O nosso papel é tentar ser um exemplo, tentar ser uma referência.
Eu tive uma conversa hoje com um grande amigo meu, e ele disse assim, ele foi em 2 cultos lá na igreja, ele disse, cara, eu quero me envolver mais com a igreja. Por quê? Porque tem visto bons exemplos. Talvez ele viu em mim um bom exemplo, talvez ele viu na Carol um bom exemplo, ou viu em algum pastor lá da igreja, algum irmão. Eu acho que é isso que falta para nós, a gente tentar ser diariamente uma referência, um exemplo, como pai, como filho, como político, como pastor, como irmão, enfim. Porque eu sempre digo, na frente de uma câmera, dentro da igreja, a gente participou agora, eu trabalhei, teve um encontro com Deus, né, que é o retiro lá da igreja, eu trabalhei no encontro com Deus dos homens, a Carol trabalhou e serviu no encontro com Deus das mulheres. E o pastor ministrou que o encontro com Deus, ele não começa na sexta e termina na segunda, ele começa na segunda. Porque ali dentro é fácil tu ser crente, é fácil tu ser cristão, é fácil tu abrir mão de alguns vícios, mas a partir de segunda-feira que tu tem uma história diferente, e aí é uma oportunidade. Eu costumo dizer que o encontro com Deus, ele é um divisor de águas, né? Ali é onde o irmão ou a irmã vai decidir se vai querer se alinhar ou se vai querer seguir fazendo o que fazia antes, né? Então é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Posição, né? Posição, se posicionar, ter bons exemplos, ter atitudes e tomar decisões que impactam e fazem diferença na vida das pessoas, né? Até porque naturalmente as pessoas já vêm com essa linha, a gente foi criado assim, né? A gente só procura Deus quando as coisas estão... É que nem eu digo, na emergência. Nunca vi ninguém chegar aqui, pastor, estava passando por aí, estou cheio de tempo, cheio de dinheiro no banco, não sei o que fazer, vim na igreja. Não, é só ai, ui, socorro. Tanto eu também. É engraçado assim. Porque eu me converti, o Dudu já era, né, quando a gente se conheceu, ele era cristão, mas ainda estava... né, se alinhando. Aí Deus já sabia, diz, vou ter que mandar uma mulher para esse homem se aquietar. Deus já tinha um propósito, né, e aí a minha mãe, creio que as orações dela também, né, já estava vindo aqui na igreja, e daí o Dudu tinha uma Bíblia, e eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia, porque não entendia, né, a Bíblia tinha assim, mas não tinha realmente o Espírito Santo para me ajudar a ter entendimento. E o Dudu tinha uma Bíblia basada para a linguagem atual, né? Eu sempre digo que eu sou loira, não pode ser as palavras, tem que ser bem fácil. Ser bem facinho. Tem que ser fácil, senão eu não vou entender. E aquela Bíblia dele era assim, passada para a linguagem atual, e eu comecei a ler e aquilo começou a fluir. E eu li toda a Bíblia, e eu me converti lendo a Bíblia, só que eu me converti em Gênesis já, né? E eu ia na missa, e eu comecei a ver, assim, eu ler algumas coisas, e falei, mas isso aqui não é legal, mas acho que eu não quero mais ir, né? Eu quero ir numa igreja evangélica, né? E aí foi tudo realmente naturalmente, né? Me coisa converti, fluiu, né? Mas a palavra, ela é muito importante na nossa vida, né? Assim como o que falta para as pessoas hoje, quando a gente vê pessoas desobedecendo, né? Não trazendo honra para dentro da casa, do casamento, da vida, com os pais, com os filhos, a gente vê que realmente falta a palavra. Porque se tu ler a palavra, tu vai ver o quanto a honra ela é em cada, né, livro ali, em cada versículo, a honra ela faz parte, né, de toda a criação, né? Como porque você acaba tendo um modelo que diz que o certo é assim, o normal é assim, vai criado assim mesmo, né? Então, realmente, o que a gente precisa, que nem diz Romanos 12:2, tem que renovar a mente. E se a gente vê pessoas assim que têm sucesso na vida, a gente pode ter certeza que a honra faz parte da vida dessa pessoa. E quando a gente vê a desonra na vida de alguém, a destruição, a gente pode ter certeza que a desonra faz parte da vida dessa pessoa, né? Porque como isso é importante a gente ter esse cuidado com os princípios, né, da palavra também. Não, com certeza, que nem diz. Pode ser seu cabo se achar mais que o general, né? Não quer dizer nada. O problema realmente está dentro, né? E a benção da Bíblia é que ela... Meus amigos diziam, rapaz, como é que tu vai virar pastor, né? Quem me conhecia antes, ele dizia, bom, se tu me levar a um lugar que me ensine a fazer o que eu não quero, eu vou contigo, né? Porque sempre é aquilo, né? A culpa é do outro, alguma coisa que fizeram para mim, eu que fiz não sei quando, mas nunca é uma responsabilidade, poxa, para aí, né? A Bíblia é um espelho, quanto mais eu olho para ela, mais eu me vejo, e aquilo vem e me contraria, não é assim. E isso é muito legal, até porque ninguém vai mudar se não reconhece que está errado, né? Nos confronta, mas gera cura, né? Com certeza. E aí que é uma benção. E o programa aqui, a gente sempre... tem esse intuito assim de liberar essa curiosidade para as pessoas, porque o salmista é muito tremendo e diz assim, provai e vede que é bom, né?
Dá uma chance, né? Quantas vezes, daqui a pouco a pessoa está aí, ligou o rádio agora, está ali no carro, esses louquinhos aí, acho que tem razão em algumas coisas. Eu vou experimentar. Quer saber da coisa? Acho que eu vou dar uma chance aí, vou dar uma experimentada. Quem sabe não começa, né? Que nem a Carol disse, você tem que tomar uma decisão, se aquiete, né? Para orar, né? Busca a unidade, né? Peça para Deus, Deus, é isso que tu quer de mim, eu não sei, eu não conheço nada, mas me mostra o caminho, né? Até porque quem pede recebe, e quem busca encontra, né? E hoje tem ajuda em todas as áreas, muito né? fácil. Hoje o A irmão está com um informação problema financeiro, está com um problema de bebida, está com um problema no casamento, está com um problema no trabalho. Hoje a igreja, ela presta esse serviço, né? Uma das lutas, às vezes, o pessoal que está nos escutando, mas o que um vereador vai contribuir no meio cristão? Né? Não serve para nada, porque lá tem uma lei que vai favorecer, o prefeito, o vereador, enfim, eles recebem um bom salário. Mas se não tiver alguns hoje cristãos dentro do segmento político, os nossos princípios e valores eles vão ser esquecidos. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, conseguiram fechar as igrejas. Terminar não, né? Terminaram a igreja, assim, o lugar da igreja. A igreja ela sempre se mantém de pé. Mas existia políticos que lutavam por isso, né? Inclusive a gente até fez parte de uma negociação com o prefeito para liberar 25% do público nas igrejas. Lá na nossa igreja a gente chegou a fazer 3 cultos, né? Com 70, 80 pessoas por hora, um culto extremamente rápido, mas que as pessoas... Qual é o papel da igreja? O que a igreja está servindo na sociedade? E eu sempre falei isso ali na Câmara, a igreja ela presta um serviço gratuito. Hoje tu pega a Stas, hoje tem algumas pessoas dentro de uma secretaria, dentro de um segmento, cuidando de alcoólatras, cuidando de drogados, e a igreja faz esse trabalho e não cobra nada. Ela simplesmente está com as portas abertas, os irmãos estão chegando, estão se recuperando, estão testemunhando e a vida seguiu. Então, esse é o papel da igreja. A igreja presta um serviço gratuito para o município. E aí nós estamos falando exemplo de um drogado, de um alcoólatra, mas e as frustrações? E os casamentos, e as desilusões, os problemas emocionais, e as campanhas. Então, envolve muitas coisas, né? Antes, aqui antes de entrar no ar, eu estava comentando com o pastor André que eu estou fazendo um projeto de lei onde a igreja, né, onde os evangélicos, em outubro tem o dia do evangélico. E todo o ano a gente faz uma sessão solene na Câmara de Vereadores em homenagem aos evangélicos. Só que hoje tem um evangélico ali dentro. E quando não tiver? Isso é uma sessão que o vereador evangélico vai lá, faz o pedido, encaminha um documento, o presidente da casa determina que vai ser feito e a gente vai lá e faz. Para mim, é o dia mais lindo, assim, é a sessão mais bonita que tem ali, vai uma banda fazer o louvor, enfim. Só que quando não tiver um evangélico, o que eu fiz? E é importante o pessoal que está escutando ficar sabendo disso. A gente está entrando com um projeto de lei que determina que todos os anos a sessão solene para os evangélicos seja obrigatória. Então, se eu não tiver vereador, se eu não estiver vereador daqui a 3 anos, que termina o nosso mandato, e nós não tivermos a sorte de colocarmos 1, 2, 3 evangélicos ali dentro, a sessão ela vai ser obrigatória. Então, é nesses pequenos detalhes que nós vamos nos posicionando, que nós vamos adquirindo ainda mais respeito e mostrando que a gente tem um peso muito grande, que a gente tem uma representatividade muito grande, embora as igrejas ainda, na questão política, ainda são muito desunidas, porque hoje não é fácil tu levantar uma bandeira de um político, porque é evidente, mais cedo ou mais tarde, um pode te decepcionar, outro pode te decepcionar, e isso faz parte, já aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer outra pessoa, inclusive eu posso decepcionar as pessoas que votaram em mim, mas esse é o nosso papel, brigar por princípios, brigar por valores, tentar ser um bom exemplo. Eu sempre digo, eu não quero ser o politicamente correto, aquele que, o Dudu quer dar um exemplo, quer ser referência para as pessoas, eu quero na prática tentar fazer essa diferença. Então esse é o nosso papel, foi por isso que a gente entrou e é por isso que a gente tem feito esse trabalho que me orgulha muito, porque não é fácil a gente representar os evangélicos, né? Eu não costumo me colocar como um representante dos evangélicos, porque as pessoas elas têm que perceber em nós essa representatividade. Eu não quero que sair na capa do jornal, o vereador... Não, eu quero que as pessoas cruzem por mim e digam, nós temos um irmão lá dentro, eu quero orar por aquele irmão, né? Às vezes,
Só para encerrar esse assunto, eu converso com alguns irmãos de outras igrejas. Ei, Dudu, como é que tá de cara? Eu preciso que tu ore por mim. Porque a luta não é fácil. Não, com né? certeza. O lugar que a gente está não é um lugar santo, não é um lugar puro. É um lugar onde cada um tem os seus interesses. Né? Então eu sempre peço, principalmente para os pastores de algumas igrejas que eu congreguei, fora de Cachoeira, aqui em Cachoeira, para manter o nosso nome em oração, assim como a gente ora pelas autoridades, né? Que as pessoas possam orar pelas autoridades da nossa cidade, não só quem é cristão, mas pelo prefeito, pela vice-prefeita, pelos vereadores, para que Cristo possa tocar no coração dessas pessoas, para que a gente possa tomar boas decisões e fazer com que a cidade cresça ainda mais, né? E essa questão do nicho que tu colocaste, que é importante também, até porque tu vai trabalhar em prol de todos, né? Não é uma questão de uma linha evangélica, é uma questão de princípios, os princípios bíblicos vai trabalhar em prol de todos. Muitas vezes tem muito isso também na política, a questão dos nichos, né? Vou trabalhar em prol disso, daquilo, daquele outro. Mas a própria questão dos princípios já abre o contexto no geral, né? Claro que é aí que a gente se conhece, convive mais com evangélicos, mas é óbvio que as pessoas vão reconhecer o princípio de Deus, né? E isso aí é muito tremendo quando você trabalha em prol de todos, né? Porque é o propósito de Deus esse. Na verdade, isso é muito simples até, né? De entender, só que acaba criando também isso, né? E você vai quebrar isso também quando as pessoas reconhecerem, né? Olha lá, o cara é legalzinho mesmo, né? Ele vai na igreja lá, mas é uma benção. E aí isso vai saindo da questão do nicho em si, né? Do trabalhar em prol daqueles. Até porque eu sei que isso também já sabe, tem esses princípios, vai trabalhar em prol de todos, né? Tanto é que isso é muito legal. Imagina quando chegar num ponto de você votar em prol de algo que vai beneficiar as pessoas, não o que você vai trocar ou jogar, né? Mas aí é uma questão assim que eu queria deixar assim, né? Até no ar para o ouvinte, né? Como uma pessoa pode chegar assim, porque ela vai ter caráter? Sim, com certeza, mas ela tem que ter princípios. Se não tiver princípios, ela nunca vai trabalhar em prol disso. Vai acabar entrando porque o mundo hoje é lascivo, né? A lascívia é essa. É quando eu faço esperando algo em troca. A gente, pela natureza, já faz isso. Tanto que, se não fosse assim, não existiria frustração, né? A frustração vem porque, no fundo, a gente acaba fazendo pela lascívia, né? Mas aí que é a benção, porque daí você tem um modelo que embate e diz, para aí, tu tá meio lascivo, por isso que tu tá assim, ficou brabinho, então tu não fez para Deus, tu fez porque tu queria receber reconhecimento. E aí que vai trazendo um amadurecimento, é muito legal. Por mais difícil que seja o meio em si, né, a política faz parte de todas as áreas, eu creio. Né? Hoje, a própria questão cristã, muitas aí vivem muito isso também. As pessoas não gostam de política, não gostam de quem faz política, mas a política ela está no nosso dia a dia, né? Quem nunca votou num orador da turma? É uma decisão política. Lá na escola nós tínhamos que escolher o Grêmio Estudantil, nem o síndico do prédio. Então tem diversos exemplos aí. Eu acho assim, eu creio, né? Eu tenho certeza que se nós conseguirmos mudar alguns posicionamentos e nos posicionar ainda mais dentro da política como cristão, eu acho que as coisas têm muito, porque se a gente for pegar um histórico para trás, nós estamos crescendo ano a ano, né? Vai pegar aí historicamente, quando que nós imaginamos que um crente estaria governando uma cidade, estaria governando um estado, e hoje, mesmo que as igrejas ainda não estão unidas completamente, né, nesse objetivo, porque aí cada um tem o seu interesse, está com um pouco, é um representante da igreja A, da igreja B, mas os cristãos estão nos representando, e a grande maioria muito bem, né? O erro ele pode acontecer, qualquer um pode errar, Sim. Qualquer um pode tomar uma decisão que não agrade as outras pessoas, mas eu acho que a grande maioria do pessoal assim, que tem representado as igrejas tem feito um trabalho bem diferenciado, e a gente fica muito feliz por isso, né? Coisa boa, hein, Carol? Te mete, mas é uma benção, né? Como é que nós estamos aí, Gabriel? Estamos já esgotados. Estamos esgoelados no tempo? O Gabriel ele fica aqui só nos fazendo aqui os sinais aqui. Vi que foi uma benção hoje que nós agitamos bastante, que não fizemos nem intervalo, né? Mas é que é um assunto, que nem a Joyce disse antes ali, vai ter que fazer uns 2 programas. Porque daí a gente vai discorrendo e é bem legal, né? E querendo ou não, é importantíssimo isso. No meio cristão,
ainda tem muito isso, né? Até muitos que acham que a própria política em si é do capeta, né? Infelizmente. Mas ela é do capeta porque, na verdade, muitas vezes os princípios não estão ali. Então, alguém tem que levar esses princípios lá, né? E hoje está na hora da igreja se posicionar também, né? Para fazer, mudar isso que está hoje. Exatamente. E quem muito é dado, muito é cobrado. Agora já tem que orar mais pro Dudu. Eu oro todo dia também. Né? Mas glória, né? A gente sabe, como a gente disse, o papel da esposa, né? A gente tem que estar sempre cobrindo de oração e jejum, porque a gente sabe que não é fácil, né? E as pessoas também, às vezes, que nem ele diz, vai agradar uns, não vai agradar outros. Até para mim também sou trabalhada, porque a gente não é muito acostumado a ouvir ofensas, sabendo que a gente está, né, correto nas decisões, mas... Né? Eu creio isso é uma glória. Deus vai trabalhando. Deus vai dar paciência ou circunstâncias para ser paciente? Vai dar. Eu disse, tenha cuidado, né? Ora por paciência vai vir as situações do nada que não vai, né? E por isso que é importante a gente também conviver como igreja, né? Porque às vezes as pessoas, porque eu sou a igreja, eu aqui na minha casa, mas a igreja ela é diferente quando tu tá adorando na casa de Deus, tu tá colocando em prática aquilo que tu aprende, tu não ouve só aquilo que tu quer ouvir. É muito fácil botar uma ministração, eu estou a fim de ouvir sobre isso hoje, a minha alma quer, mas aí tu chega na igreja e tu ouve aquilo que Deus quer que tu ouça, e muitas vezes a gente é confrontado. Não é o que quer ouvir, né? Mas a gente precisa crescer para isso, né? A gente precisa ouvir a palavra. E eu queria também compartilhar uma coisa que o Dudu fala da política, eu falo do espiritual. A gente bem assim, bom. Né? Mas que para nós é muito importante também, porque todas as decisões, né, como a gente estava falando, a gente sempre ora antes, né, e isso é uma coisa que as pessoas soubessem o quanto isso é importante, elas fariam muito mais, né, porque às vezes elas consultam 1001 pessoas, várias situações. Para ver os conselhos. E menos aquele que é o mais importante, né, e nós, em todos, tudo que hoje nós temos, que nós conquistamos, foi Deus que nos deu, e através da oração. Se as pessoas soubessem que os céus são uma fábrica de milagres, né? E tudo que a gente conquista no mundo natural, primeiro foi conquistado, né, no mundo espiritual. Então, primeiro, as pessoas precisam entender isso, né? O quanto é importante, porque a oração ela vai te dar acessos, né? É o que vai mover e precisa experienciar, né? As pessoas dizem, mas eu não sei como eu faço, mas vai experienciando, né? E isso é o melhor de tudo, né? Não tem uma fórmula. Tem simplesmente você chegar. E você vai chegar diante do Pai como, né? Excelentíssimo, querido Pai. Não, você vai chegar do jeito que você é mesmo. Na simplicidade, na pureza, que nem diz em Coríntios, que é a estratégia do inimigo de nos apartar disso, né? E isso é importante, porque as pessoas, ao ouvir, muitas vezes, elas vão se dar até a oportunidade de, quem sabe, né? De algum ouvinte, isso que é a benção da rádio, a gente não sabe quem está ouvindo. Mas com certeza a palavra não volta vazia, né? Alguém de repente está precisando agora e vai tomar essa atitude e vai experienciar e vai ser uma glória, porque é assim que as coisas se sucedem mesmo, né? Mas, quero agradecer aí pela presença de vocês, é uma benção, já estão convidados para a próxima, porque a Joyce Profeta já disse que não ia dar um só. Mas deixar um abraço para todos aqui, os ouvintes também, deixar aqui para o Dudu e para a Carol dar suas considerações finais, que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por ter me sustentado até aqui, né? Eu tenho essa gratidão comigo de poder diariamente agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida, Deus tem feito na vida da minha família, na vida da minha filha, né? Quero honrar a vida da minha esposa aqui por tudo que ela tem feito por mim e me colocar à disposição como irmão, né, em primeiro lugar, mas também como vereador. Se tem algum ouvinte, pessoal que vai nos acompanhar depois pelo YouTube, que está com alguma situação, algum problema, tanto espiritual quanto um problema de demanda no nosso município, eu atendi 100% das pessoas, né? Todo mundo que entra em contato comigo, prontamente eu marco um horário na minha agenda ali e, na medida do possível, a gente vai tentando ajudar todas as pessoas que têm nos procurado, né? Mas nada mais justo que agradecer a Deus, né? Porque Deus está dentro desse projeto. Eu acho que ele não é um projeto que vai terminar aí num curto prazo, independente de eu permanecer na política ou não. A gente vai continuar fazendo esse trabalho que a gente
sempre fez, e agradecer a Deus por tudo, por ter me sustentado até aqui, por estar do meu lado em todos esses projetos e principalmente por estar me abençoando nas minhas decisões, né? Para a gente se manter em pé, honrado, né? Poder sair na rua aí de cabeça erguida, sabendo que a gente tem feito o melhor para nossa cidade. Eu agradeço também a honra de estar aqui participando, né, do programa, que a gente sabe que é bênção, né, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, e foi uma bênção estar aqui, né, nesse tempo de qualidade, né, com vocês, o pastor, né, que é uma bênção também para a igreja. Eu desfrutei bastante. Ganhou até uns pontinhos com o marido, né, Carol? Obrigada pela honra, né, eu agradeço Amém. meu marido também, que sempre me honra, né, a gente... Cada um se honra, né? Eu honro ele me honra, e isso é muito bom, através das nossas atitudes e palavras, né? Não só com palavras, mas com as atitudes todos os dias, né? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Tem de grande alegria quando passares por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos na presença de Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Tem de grande alegria quando passares por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos na presença de Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem sensato é inconstante em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, depois aprovado receberá a coroa da vida. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas